Tentando gravar, mas tem o Jorge no fundo fazendo sons. Vamos ver se finalmente a gente consegue gravar esse vídeo. Então, essa semana nós vamos conversar sobre um livro que, na verdade, nós já estamos falando sobre ele durante o mês inteiro nas lives que fazemos semanalmente lá na Twitch. Esse livro me arrebatou de uma forma que eu realmente não estava esperando, então eu não sei mais o que eu posso falar, as artimanhas que eu posso usar para te convencer da necessidade de colocar Os Demônios, do Dostoiévski, na sua lista de leituras de livros obrigatórios a serem lidos em algum momento da sua vida, de preferência que esse seja o próximo livro que você vai ler. E eu disse que eu não esperava, foi surpreendente a forma com que eu gostei desse livro, porque eu já tinha tido uma experiência muito ruim de leitura de Crime e Castigo do mesmo autor. Então eu só insisti mesmo na leitura dos Demônios porque o Jordan Peterson enfia o Dostoiévski, e principalmente Os Demônios. Todas as vezes que ele tem chance, ele está citando esse livro, e também porque esse livro está na lista de livros obrigatórios, aqueles 100 livros que o professor José Monir Nasser recomenda. Inclusive, ele tem uma aula sobre esse livro muito boa que eu vou deixar linkada aqui. Só que para que você não cometa o mesmo erro que eu, comece a ler e desista assim nas 50 primeiras páginas, nós vamos conversar sobre o histórico que envolve a leitura de Os Demônios, vamos falar um pouco sobre o próprio Dostoiévski, eu vou dar alguns spoilers necessários para a leitura ficar bacana, porque diferentemente do Coração das Trevas, do Joseph Conrad, eu pessoalmente não recomendo que você embarque nessa leitura aqui sem nenhuma informação prévia, porque aí a primeira parte vai ficar realmente enfadonha. Você precisa compreender o porquê que o Dostoiévski descreve tão profundamente a personalidade de um dos personagens principais, que é o Stefan Trofimovich. Se você não entendeu por que a personalidade dele é importante no romance, aí realmente você vai fazer igual eu fiz e desistir ali logo no início. Então, vocês já estão acostumados, peguem o seu café, o seu vinho, o seu uísque, a sua água, fiquem à vontade. Hoje, de novo, eu tô tomando só água e bora lá. Esse livro é ambientado na década de 60, na Rússia, mas de 1860. E naquela época já haviam sido implementadas várias reformas liberais pelo czar, tanto pelo Nicolau quanto pelo Alexandre, eu acho que fala mesmo. Essas reformas liberais permitiram, por exemplo, que 20 milhões de servos fossem libertos ali daquele sistema de semi-escravidão. E já na década de 60 pipocavam por toda a Rússia vários grupinhos de discussão liberal, socialista, revolucionários, porque a influência da França na Rússia era tamanha que a aristocracia russa conversava entre si em francês. Então, quando a gente leu Guerra e Paz, do Tolstói, uma das coisas que me deixou muito surpresa foi o fato deles trocarem ideia em francês. Eu fiquei, eu tô lendo um romance russo ou um romance francês? Fui pesquisar e descobri que essa era o tamanho da influência da França na Rússia, certo? E já em Guerra e Paz, que se passa ali durante o período das guerras napoleônicas, então no início do século XIX, a gente já consegue perceber a influência das ideias revolucionárias, socialistas, que vinham da Revolução Francesa, que aconteceu em 1789, principalmente na figura do revolucionário Pierre, ou Pedro, dependendo da tradução que você pegar de Guerra e Paz. O Pierre é apaixonado pelo Napoleão Bonaparte, nada obstante ele seja um nobre. Então, assim, ele defende ideias que no final da cadeia levariam à sua própria decapitação. Ele tenta implementar algumas reformas liberais nas terras que ele herda do pai dele, que na verdade é um pai meio capenga, assim, que é o Conde Bezúkhov. Ele tenta implementar essas ideias liberais nas terras que ele herda e acaba não dando muito certo. Na tentativa de melhorar a vida dos servos, ele acaba piorando tremendamente, e piorando principalmente a vida das mulheres servas das terras dele. Então, assim, estamos falando de períodos diferentes da história russa, mas que essa influência socialista, revolucionária, liberal já estava muito em voga. Então, imagine que ele, 60 anos depois, as coisas já estavam muito mais avançadas. E o próprio Dostoiévski, pessoalmente, fez parte de um desses grupinhos de discussões de ideias liberais. E esse grupinho foi descoberto pelo czar e o Dostoiévski foi condenado à morte. Tem uma história muito interessante que eu li em outro livro, Os Romanov, esse livro recomendado pela Tatiana Feltrin. Eu nunca li o inteiro, mas sempre que eu tenho algum personagem russo ou alguma figura russa pré-revolução socialista de 1917, eu consulto aqui o índice remissivo e vejo o que esse autor tem para falar pra gente. E sobre o Dostoiévski, ele conta a seguinte história mega interessante. Dostoiévski e 50 outras pessoas foram inspecionados por Orlov, depois mandados para a fortaleza de Pedro e Paulo, onde foram interrogados por meses, até que Nicolau condenou Dostoiévski, Petrachevski e 14 outros à morte por fuzilamento. Só que em 22 de dezembro de 1849,
Alexandre, como comandante da guarda, supervisionou o espetáculo, enquanto Dostoiévski e seus camaradas eram levados para o cadafalso na Praça Semionovsky, onde a sentença de morte nos foi lida, fizeram com que todos beijássemos a cruz, uma espada foi quebrada sobre as nossas cabeças e nos disseram para vestir a camisa branca da execução. Os primeiros 3 foram amarrados a postes, enquanto o pelotão de fuzilamento levantava os rifles. Mirar! Gritou o chefe da companhia. Para mim, escreveu Dostoiévski, restava apenas 1 minuto de vida, então os tambores tocaram recuar, e uma ordem de Sua Majestade Imperial nos concedeu a vida. O próprio Nicolau tinha concebido esse truque sádico, que levou pelo menos um dos jovens à loucura. Não houve alegria em voltar à vida, escreveu Dostoiévski. As pessoas à minha volta estavam gritando, mas eu não me importava, eu já tinha passado pelo pior. Então imagina. É condenado à morte, enfileiram ele ali no paredão, contam 3, 2, 1 e na última oportunidade contam que o czar tinha concedido o indulto e que na verdade ele havia sido condenado a só 10 anos de trabalhos forçados na Sibéria. O que passou pela cabeça do Dostoiévski? O próprio Jordan Peterson diz que isso provavelmente foi o gatilho que levou a crises de epilepsia que o Dostoiévski tinha, mas assim, eu só vi o Jordan Peterson falando sobre isso. Mas é com certeza absoluta que lá na Sibéria ele encontrou a verdadeira natureza humana. Ele realmente teve a oportunidade bizonha, né, macabra, de conviver com os piores tipos de pessoa. Então eram mandados para a Sibéria não só esses jovens revolucionários, mas toda a sorte de assassinos, estupradores, enfim, essas pessoas horríveis mesmo, que não têm condição de viver em sociedade. E ele volta, depois que ele retorna, ele escreve Os Demônios. Sobre os demônios, nesse livro tem a seguinte informação. Dostoiévski tinha voltado do exílio convencido do excepcional destino ortodoxo da nação russa e se tornar um improvável defensor dos Romanov. No final da vida, ele chega a ser professor de um dos filhos do Alexandre, salvo engano. Um ex-prisioneiro que uma vez fora condenado à morte, ele ficava horrorizado, mas fascinado com os nihilistas, que só ele compreendia. Raskolnikov, o herói de Crime e Castigo, sonhava em tornar a humanidade feliz e salvar os pobres por meio do assassinato. Agora, as previsões de Dostoiévski começavam a se tornar realidade e ele escreve Os Demônios inspirado na vida trágica de um revolucionário que tentou fazer uma revolução socialista em 1869, o Nechayev, que tinha preparado um complô contra os discípulos suscetíveis em uma organização semimítica, a vingança do povo. Nechayev, então, executou uma das pessoas que fazia parte ali da sua turminha de revolucionários. Ele foi condenado por isso. E Dostoiévski, inclusive, assiste à execução dele em praça pública depois. Faltou falar que o professor José Monir Nassi, ele lembra de um episódio que aconteceu com Luiz Carlos Prestes e o seu grupinho revolucionário financiado pelo RSS, onde eles organizaram o assassinato da Elza Fernandes, que era um membro ali do seu grupinho também, mas que ela havia sido acusada de detratar, de denunciar a galera. Então eles se organizaram e assassinaram essa moça com requintes de crueldade que são muito parecidos com algumas das coisas que vão acontecer nos Demônios. Muitas pessoas chamam Os Demônios de um romance profético, só que, na minha opinião, eu acho que vai muito além de uma simples profecia, porque quando eu imagino uma profecia, eu imagino algo assim, o mundo vai acabar daqui a 30 ou 40 anos, não se sabe muito ao certo como, ou quando, ou porquê, então uma coisa meio vaga que são as profecias. Em Os Demônios, a partir da análise da verdadeira natureza humana mesmo, do que realmente aquelas pessoas estavam pensando, o Dostoiévski consegue chegar a uma descrição nos mínimos detalhes do que posteriormente se tornaria a sociedade russa depois da Revolução Socialista. Então imagine que os ideais socialistas revolucionários são muito bonitos, eles queriam de fato criar o paraíso na Terra. Tem uma frase muito icônica do Karl Marx dizendo que assim que o comunismo chegasse à Terra, as pessoas poderiam escolher no que elas trabalhariam, então elas poderiam, sei lá, tocar uma ópera de tarde, colher figos à noite e dormir assistindo não sei o que, algo parecido com isso, uma utopia muito bonita. E só o Dostoiévski não. Principalmente o Dostoiévski conseguiu identificar que por trás desse discurso muito bonito existiam pessoas muito problemáticas e que talvez a execução desse discurso levasse às coisas que levariam quando a Rússia se tornou socialista. E é por isso que ele começa descrevendo na primeira parte
toda a personalidade do Stefan Trofimovich. O Stefan é um cara muito interessante porque a gente consegue enxergá-lo em vários dos nossos revolucionários que foram, inclusive, perseguidos pela ditadura militar aqui no Brasil de 64. Ele é um acadêmico meio frustrado, ele fez toda uma carreira acadêmica, só que, na verdade, ele não deslanchou muito bem e ele foi parcialmente perseguido pelo regime do Tsar. Ninguém sabe muito ao certo qual foi a censura que ele sofreu, mas digamos que ele teve um poema censurado ou algo assim. E a partir de então ele se sente extremamente perseguido pela ditadura do Tsar e a todo momento ele tem essa necessidade de se sentir importante ao ponto dos governadores das províncias o marcarem assim como um elemento perigoso a ser monitorado, só que na verdade ele não estava sendo monitorado coisa nenhuma, ninguém ligava muito para ele. E tanto que ninguém ligava muito para ele que ele acaba se juntando com uma grande ruralista do interior da Rússia, uma grande dona de terras aristocrata, a Varvara Petrovna. E ele se muda para o interior da Rússia para ser o preceptor do filho da Varvara, o Nikolai. O pai do Nikolai morre na Guerra da Crimeia, ele era um general, então o Nikolai é criado por essa figura moralmente muito questionável. O Stefan é um cara super frágil, que fica sempre no guarda-chuva da Varvara. Ele precisa o tempo inteiro ter a opinião dele validada pelas outras pessoas, a um ponto que, quando ele se muda para o interior e ele e a Varvara descobrem que ele tá tão apagado assim da vida acadêmica, dos bafafás, dos jornais da capital, que chegam a fazer um obituário pra ele, ou seja, o cara chega a morrer pra galera badalada ali da capital. Eles resolvem voltar pra capital para tentar reaver ali as conexões com a aristocracia que eles tinham, com os novos revolucionários. Quando eles voltam para a capital, a Varvara funda uma revista na sua grande mansão ali de São Petersburgo e eles descobrem que ele não tinha mais nada a ver com os novos revolucionários. E as pautas desses novos revolucionários são muito interessantes e muito parecidas com os revolucionários atuais, então 200 anos depois. Falava-se da destruição da censura e da letra que representava o sinal duro do alfabeto russo, da substituição das letras russas por letras latinas. Então, essa tentativa de mudar a forma com que falamos, tentativa de mudar a linguagem. Da deportação de alguém na véspera, de algum escândalo na passagem, da utilidade do fracionamento da Rússia por nacionalidades com um vínculo federativo livre, da destruição do exército e da marinha, da restauração da Polônia com base no Dnieper, da reforma camponesa e das proclamações, da extinção da herança, da família, dos filhos e dos sacerdotes, dos direitos da mulher, da casa de Kraevsky, que ninguém jamais poderia perdoar o senhor Kraevsky, etc, etc, etc. Qualquer pessoa que já passou por um DCE de faculdade vai identificar essas pautas. Qualquer pessoa que frequenta o Twitter, por exemplo, vai identificar essas pautas 200 anos depois. Ainda nessa nova tentativa de estabelecer novos vínculos com esses novos revolucionários, tanto o Stefan como a Varvara são cancelados por eles, porque a Varvara convida um general das antigas para frequentar esse serão. O general ofende um desses caras que não pode ser ofendido, né, que sofre com palavras, dizendo que ele é um menino e um ateu. E aquilo foi um escândalo tremendo. Fizeram notas de repúdio contra a Varvara, que não censurou imediatamente o general depois dele ter feito essa bravata contra esse líder ali, que tinha alguma relevância nesse novo movimento. Uma revista ilustrada publicou uma caricatura que representava em tom mordaz Varvara Petrovna, o general, e o Stefan Trofimovich em um quadro, na forma de 3 amigos retrógrados. Ao quadro foi anexado um poema escrito por um poeta popular unicamente por esse caso. Então, cancelaram os dois e eles voltaram com o rabo entre as pernas para o interior da Rússia. Quando eles voltam para o interior da Rússia, o Stefan junta ali na casa dele um grupinho de semi-revolucionários, um grupinho de pessoas que discutiam essas ideias liberais, de como liberar a Rússia, essas ideias em sua essência socialista. E esse grupinho era muito diverso, ele era formado de tanto do narrador da história, que a gente nunca chega a saber efetivamente quem é, a gente sabe que ele faz parte ali desse grupinho do Stefan e ele é um amigo muito próximo do Stefan. Nesse grupinho existe um outro personagem que vai fazer da narrativa algo muito mais interessante, que é o Chatov. O Chatov, ele é o filho de um ex-servo da Varvara Petrovna, então ele é alguém que vem de baixo
E sempre que esse grupo se reunia e o Stefan começava a filosofar de uma forma muito abstrata, era o Chatov o responsável por puxá-lo para a Terra, dizendo que ele, na verdade, não conhecia nada da Rússia, ele não conhecia nada dos mujiques, dos servos, ele, na verdade, tinha uma ideia idealizada do povo e ele, se ele fosse implementar aquelas ideias ali, ia dar tudo errado. Só que a gente percebe nessa primeira parte que esse grupinho de discussão não levava muito a sério essas ideias de revolução, ou possivelmente não imaginavam que isso fosse realmente possível de acontecer na Rússia, ou que se fosse possível, que a água não ia bater na bunda daqueles nobres que estavam discutindo essas ideias. Isso fica claro em várias passagens do livro, principalmente quando, em um dia que eles estavam comemorando essa grande liberação dos servos, o Stefan canta a seguinte estrofe. Estavam comemorando, então o clima era de festa, e ele fala: passam mujiques levando machados, algo terrível vai acontecer. E aí o clima pesou, e dessa galera que ficava discutindo, que é o Liputin, que é outro personagem muito importante para a narrativa, pode fazer um asteriscozinho assim que ele aparecer, diz assim: é uma pena que os ex-servos dos senhores de terra lhes causem contrariedade por prazer. Passou o dedo indicador, sinalizando que esses ex-servos provavelmente matariam seus antigos senhores, como inclusive aconteceu com o pai do Dostoiévski. O pai do Dostoiévski foi executado por um ex-servo dele. E Stefan responde: meu amigo, que isso? Isso não trará nenhum proveito nem aos nossos latifundiários, nem a nós todos em geral. Sem as cabeças não seremos capazes de construir, se bem que o que as nossas cabeças mais fazem é nos impedir de pensar. Então essa ideia de que a revolução realmente aconteceria não passava pela cabeça do Stefan Trofimovich. E é essa pessoa, é esse tipo de cara materialista que não acredita em Deus, que se apoia nessas ideias socialistas para viver, que tem essa síndrome de perseguição, que faz a vida dele ser pautada na censura que um dia supostamente ele sofreu e que ele vive às custas de uma mulher rica e ele faz de tudo para que essa mulher o aceite de alguma forma. É ele que cria o Nikolai, que vem a se tornar um dos personagens chaves na segunda e na terceira parte. E é ele que cria, entre aspas, porque na verdade ele nunca criou, o próprio filho, que é o Piotr. O Piotr é uma das figuras mais interessantes desse livro. Eu vou fazer um vídeo específico para a gente comentar sobre o quanto o Piotr pode ser, sim, o diabo em pessoa. Então o nome do livro é Os Demônios, porque essas ideias revolucionárias vão contaminando as pessoas de tal forma que no final do livro elas vão cometer umas atrocidades que provavelmente elas não cometeriam se elas não tivessem contaminadas por essas ideias. Só que na minha interpretação, Dostoiévski vai além. Ele coloca na figura do Piotr o diabo mesmo em pessoa. Não é uma alegoria, não é uma metáfora, nem nada parecido. É como se ele realmente fosse uma encarnação do diabo, assim como acontece no Mestre e Margarida, que a gente já comentou aqui no canal do Bulgakov, onde o diabo aporta em Moscou e vai testar se realmente aquele novo homem soviético seria tão diferente do homem antigo. Esse livro é sensacional, eu vivo recomendando várias vezes também. Então entenda que o Stefan cria o Nikolai e ele não cria o seu próprio filho, ele despacha o seu filho para os confins da Rússia e nunca mais fica sabendo do menino. Algo bem parecido com o que o Rousseau fez com seus 5 filhos. O Rousseau, que é quem pauta essas ideias revolucionárias praticamente até hoje, ele nunca criou seus próprios 5 filhos, ele colocou as crianças em orfanatos, elas provavelmente morreram porque as condições dos orfanatos franceses naquela época eram péssimas, e o Stefan faz isso também com seu filho, só que o menino é criado fora, ele retorna junto com o Nikolai, eles aportam nessa cidadezinha para promover uma verdadeira revolução socialista, e é a partir daí que as coisas começam a acontecer. A gente percebe ao longo da narrativa que o Nikolai, muito embora a sua fundação moral seja muito ruim, até porque não poderia deixar de ser, ele foi criado pelo Stefan Trofimovich, ele não é uma pessoa essencialmente ruim, ele é só um nihilista que descambou no hedonismo. No final do livro a gente tem um apêndice de um capítulo que foi retirado da narrativa para publicação lá no século XIX e que é posteriormente retornado no livro no final, onde ele confessa para um ermitão local todas as coisas que ele havia feito no exterior antes de voltar para essa cidadezinha, e ele faz coisas verdadeiramente horríveis simplesmente porque sim, porque ele não tem mais nada o que fazer. A sensação que envolve o Nikolai o tempo inteiro é de tédio.
Lembrem-se que tédio também é a sensação que envolve o personagem principal do livro que a gente conversou recentemente, que é O Estrangeiro, do Camus. O estrangeiro que busca representar o que seria uma pessoa que levaria a filosofia existencialista ao seu ápice, ao seu pico. Então o Nicolai se junta a esse grupinho de revolucionários não porque ele realmente acredite na revolução ou algo parecido, mas simplesmente porque ele não tem mais nada o que fazer. E é isso que ele faz a vida inteira. Ele realmente não tem mais nada o que fazer, ele acaba destruindo a vida de todas as mulheres que ele convive. Ele literalmente leva as mulheres que ele convive à loucura. Sobre esse tipo de cara existencialista, levando mulheres ao suicídio até, eu me lembrei de outro livro muito pouco conhecido, que eu nunca fiz revisão aqui pro canal, até porque eu li antes do canal existir, que se chama Tempo de Migrar pro Norte. Lá existe um personagem bem parecido, eu tenho até que reler esse livro para ver se a gente consegue fazer uma conexão entre o Nicolai e entre esse personagem principal do romance escrito pelo Tayeb Salih. Já o Piotr, não. O Piotr, que ele se cria, sabe-se lá Deus como, ele retorna para a cidade para fazer essa revolução socialista. Ele se torna o líder dessas pessoas. Ele é um cara mau em sua essência. Ele não quer fazer uma revolução socialista porque ele acha que isso vai mudar as coisas para melhor, não. Ele só quer destruir tudo pelas suas fundações e problema o que acontecer depois dessa destruição. E ele precisa do Nicolai como seu braço direito porque o Nicolai seria ali a carinha bonitinha da revolução e seria somente através dessa personalidade atrativa do Nicolai que as pessoas se juntariam à causa. Mas enfim, vamos conversar sobre o fato do Piotr ser o demônio em pessoa no próximo vídeo. Comentem aí se vocês têm essa mesma percepção que eu e quais as partes do livro que vocês perceberam essa associação do Piotr com o diabo e sobre como ele gostaria de fazer do Nicolai um anticristo, uma espécie de anticristo. Agora observem o nível de detalhamento que o Dostoiévski consegue encontrar nas revoluções socialistas. Ele insere aqui na narrativa um personagem chamado Shigalyov. Esse personagem conta que ele havia desenvolvido uma implementação prática daquelas ideias que eles estavam discutindo. E ele chega à seguinte conclusão, que partindo da liberdade ilimitada, eu chego ao despotismo ilimitado. Essa seria a única forma de implementar aquelas ideias e que ele já pensou várias e várias vezes e ele não encontra outra saída. Ninguém vai conseguir inventar nada diferente. Ele propõe como solução final do problema dividir os homens em duas partes desiguais. 1/10 ganha liberdade de indivíduo e o direito ilimitado sobre os outros 9/10. Estes devem perder a personalidade e transformar-se numa espécie de manada e numa submissão ilimitada atingir uma série de transformações da inocência primitiva. É basicamente o que acontece na Rússia socialista, é o que acontece também no nazismo e todos esses sistemas totalitários, é que eu estou usando a definição da Hannah Arendt, ela diferencia os sistemas autoritários dos totalitários. Sempre que você fala em totalitarismos, como na China maoísta, esse tipo de divisão entre 1% da população que exerce uma liberdade limitada e os outros 90% que se tornam escravos acontece. E o Piotr tenta incentivar aquelas pessoas que fazem parte do círculo deles à ação e não ficar só na lereia, dizendo assim, que o caminho lento da escrita dos romances sociais e da pré-solução burocrática dos destinos humanos, um papel com 1000 anos de antecedência, enquanto o despotismo vai comendo os bons bocados que voam para as bocas dos senhores. E, no entanto, os senhores mesmos deixam escapar, ou os senhores mantêm a decisão da ação urgente, qualquer que seja, mas que finalmente desatará as nossas mãos e deixará que a sociedade humana construa ela mesma, com ampla liberdade, sua organização social. Já de fato e não no papel. Então para que a gente vai ficar discutindo essas ideias socialistas? Vamos lá, tocar fogo em tudo, colocar bomba em tudo, explodir tudo das suas bases, e aí a gente vê o que vai nascer daí, certo? Ouve-se gritar 100 milhões. Isso ainda pode ser uma metáfora. 100 milhões de vidas que custaria fazer isso, certo? Mas por que temer esse número se, a perdurar os lentos sonhos do papel, o despotismo vai devorar não 100, mas 500 milhões de cabeças num espaço qualquer de 100 anos. Eu sempre que a gente fala de movimentos socialistas matando milhões e milhões de pessoas, uma coisa que é muito desconhecida do público em geral,
eu sempre gosto de mencionar aquela entrevista que o Eric Hobsbawm dá, salvo engano, eu não lembro qual que é a emissora que ele dá essa entrevista, e o entrevistador pergunta para ele se ele acredita que as 20 milhões de mortes causadas por Stalin seriam justificadas caso o Stalin tivesse conseguido implementar o comunismo ou o paraíso na Terra. E o Eric Hobsbawm, esse historiador super famoso, os livros dele baseiam toda a nossa grade de história das faculdades mais renomadas no mundo inteiro, diz com todas as letras que sim, ele acredita que essas vidas seriam justificadas caso o comunismo realmente tivesse existido. E depois o Dostoiévski continua, agora já nas palavras do Piotr, tentando convencer o Nicolau a não abandonar a causa. No esquema dele, do Shigalov, lembre-se, cada membro da sociedade vigia o outro e é obrigado a delatar. Cada um pertence a todos, e todos a cada um. Todos são escravos iguais na escravidão. Nos casos extremos, recorre-se à calúnia e ao assassinato, mas o principal é a igualdade. A primeira coisa que fazem é rebaixar o nível da educação, das ciências e dos talentos. Os talentos superiores não podem deixar de ser déspotas e sempre trouxeram mais depravação do que utilidade. Eles serão expulsos ou executados. Aconteceu na Rússia Soviética, que perseguiu as pessoas com graduação, dizendo que eles eram manipulados pelos burgueses internacionais, principalmente os Estados Unidos. Aconteceu na China durante a Revolução Cultural, onde qualquer pessoa que tivesse um diploma foi perseguida, foi executada, enfim. E segundo a nota de rodapé aqui, o Dostoiévski parodia várias teses do famoso artigo de Nechayev, que foi esse caso que fundamentou a escrita dos demônios, como eu já disse, chamado Fundamentos da Sociedade do Futuro. Eu não achei esse artigo, se alguém tiver disponível aí, eu tenho muito interesse em lê-lo na íntegra. Outra previsão muito bem feita, quando o Piotr diz que basta haver um mínimo de família ou de amor e já aparece o desejo de propriedade. É por isso que a primeira área onde os bolcheviques atuaram foi na área da família. Você não poderia ter vínculos muito próximos com seus familiares. E todas essas comparações com a sociedade russa depois da Revolução de 1917, eu sempre recordo que eu trago do livro Sussurros, A Vida Privada, do Orlando Figes. Também trago do livro Arquipélago Gulag, do Alexander Solzhenitsyn, que um certo comunista hypado aí nas redes sociais, não falaremos nomes que é para não movimentar ainda mais essas bagaças, diz que é um livro de ficção, né? Então o cara realmente não passou por um gulag. Ele inventou tudo aquilo da cabeça dele. Acho que nem se ele quisesse inventar, ele teria conseguido chegar a um nível tão maluco de psicopatia que foi o governo de Stalin, principalmente. É claro que não dá muito certo esse núcleo ali no interior da França, as coisas horríveis. Nisso eu não vou dar um spoiler do que acontece no final, qual que é os finalmente desse livro, mas acredito que com essas informações já seja possível passar das primeiras partes da leitura sem desistir. Eu tenho certeza que vocês vão voltar querendo comentar sobre esse livro e querendo absorver toda a informação que existe sobre os demônios na internet. O último comentário que eu quero fazer é sobre a tradução da Editora 34. Sim, eu sei que há críticas à tradução do Paulo Bezerra, que ele coloca alguns brasilianismos assim na narrativa. De vez em quando os personagens soltam um arre, algo parecido, que eu fiquei... O que será que realmente tem aqui dentro? Só que eu não acho que perdeu muito da essência do Dostoiévski e eu não achei que a tradução ficou truncada. Então, se você tem essa edição aí na sua estante, eu não acho que você deva deixá-la de lado para adquirir outra edição. Ele tem umas notas de rodapé bem chatinhas mesmo, porque ele chama os professores de esquerda de professores de esquerda e os professores de direita de reacionários. Ali no pós-fácil que ele faz do livro, ele fala que existiram ditaduras de direita e ditaduras de esquerda, entre aspas, sabe-se lá por quê. Ele coloca as ditaduras de esquerda, entre aspas. Mas tirando essas chaticezinhas das notas de rodapé, não achei uma edição ruim, não. Eu não cheguei a conferir a nova tradução feita pelo Oleg Almeida, que saiu pela Martin Claret, francês, né? Martin Claret. Mas muita gente vem elogiando e eu comprei a edição do Crime e Castigo da Martin Claret pra gente fazer uma comparação. E aí eu trago, vejo se a tradução do Oleg atende às nossas expectativas, porque agora eu estou órfã de livros de literatura. Os Demônios foi uma leitura tão surreal que me deixou esse vazio assim que acontece quando a gente lê livros muito bons.
Eu vou buscar preencher esse vazio com Crime e Castigo, mas eu acho que não vai adiantar, então eu estou aberta a novas sugestões de literatura que não seja de filosofia política, que seja capaz de superar esse vazio que os demônios deixou. Pode deixar nos comentários caso você tenha ficado até o final. Como eu já disse ali no início, nós estamos fazendo lives semanais na Twitch discutindo essas literaturas de forma um pouco mais aprofundada. Então, se você tem interesse em debater esses livros em lives mais longas, em vídeos mais longos, não deixe de fazer a sua inscrição lá. Eu sei que é um site de jovens, eu sei que é um pouco difícil se acostumar com a plataforma, mas entenda que eu estou lá exatamente por isso, porque se a gente deixar os jovens a cargo das pessoas que estão fazendo live lá, coitado dos jovens, sabe? Jovem já não tem muita sorte na vida. Imagina se as referências que eles encontrarem forem só as referências que estão lá na Twitch. Sangue de Jesus tem poder. Então, por favor, vamos tentar acompanhar as lives por lá. É por esse motivo que eu estou fazendo por lá mesmo. E deixem, como sempre, os seus feedbacks. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque meu marido tá aqui, ele quer jogar na mesa aqui usando o teclado. Quer jogar Call of Duty usando o teclado. Eu tô atravancando a mesa durante 3 dias, que foi o que eu gastei pra fazer esse vídeo. Não deixem de compartilhar se vocês gostaram. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.